A gente tem essa mania, né, de pensar no bem e no mal como, sei lá, dois times opostos. Mas e se não fosse bem assim? E se a escuridão fosse tão necessária quanto a luz? Hoje, a gente vai explorar uma ideia poderosíssima que bota tudo isso em xeque, o conceito de caos sagrado. E essa nossa exploração de hoje, ela é toda inspirada no trabalho super profundo da analista junguiana Françoise Ocane. O que ela faz é nos convidar para uma verdadeira jornada pela arquitetura da psique, questionando a base de tudo que a gente aprendeu a chamar de bom ou de ruim. E a pergunta que guia toda essa nossa conversa é bem provocadora. Pensa só, e se aquele nosso lado sombrio, aquilo que a gente se esforça tanto para esconder, e se ele não for um defeito, uma falha que precisa ser consertada, mas sim uma peça essencial do quebra-cabeça que nos torna completos? Ok, para navegar nesse território, que é bem complexo, a nossa jornada vai ter 5 paradas. Primeiro, a gente vai encarar a nossa sombra. Depois, vamos desafiar essa ideia de perfeição. Aí, a gente explora como os rituais antigos lidavam com o caos. A partir daí, a gente define a atitude certa para essa jornada. E, no fim, repensa o que de fato significa curar. Para começar, a gente precisa de um mapa. E a psicologia junguiana nos oferece uma arquitetura da psique que, olha, vai muito além da superfície da nossa consciência. Vamos dar uma olhada nas suas partes fundamentais? O nosso ponto de partida é o ego. Esse é o eu, que a gente conhece, o centro de comando da nossa vida consciente. É quem a gente acredita que é, sabe? Com todas as nossas certezas e os nossos planos. Agora, logo abaixo da superfície, existe a sombra pessoal. Imagina que é tipo o porão da nossa personalidade. É lá que a gente guarda tudo aquilo de que não gosta em nós. Raiva, inveja, egoísmo, enfim, tudo aquilo que a sociedade, e vamos ser sinceros nós mesmos, julgamos como inaceitável. Então a gente chega no self. Esse aqui é o conceito mais abrangente de todos. Não é só luz e também não é só sombra. O self é a totalidade. É o centro organizador que contém todos os opostos. Vida e morte, saúde e doença, numa unidade que é paradoxal e muito, mas muito maior que o nosso. E aqui a gente chega numa distinção que é, olha, crucial. Uma coisa é a nossa sombra pessoal, aqueles traços que cada um de nós reprime individualmente. Outra coisa, bem mais profunda, é o que Alkane chama de sombra de Deus, que é a escuridão que já vem no próprio self, uma dimensão sombria que existe num nível coletivo, sabe? Vai muito além das nossas falhinhas pessoais. E claro, essa ideia de uma escuridão que já é parte de tudo entra em choque direto com o nosso mapa cultural. A nossa cultura nos deu uma divisão bem clara. Aqui é o bem, ali é o mal. O problema é que, psicologicamente falando, esse mapa não é só incompleto, ele pode ser perigoso. A doutrina cristã tradicional, aquela conhecida como Privatione Boni, nos ensina exatamente isso, que o mal não tem uma substância própria, ele é só a ausência do bem. É tipo uma sombra sem corpo. E essa ideia, bom, ela moldou o pensamento ocidental por séculos. Só que do ponto de vista psicológico, essa ideia cria um problema gigantesco. Porque ao negar que a escuridão tem substância, o arquétipo da totalidade, o self, é partido ao meio. Isso cria um conflito interno que simplesmente não tem como resolver. A consequência disso é inevitável. Para cada ideal de perfeição que a gente cria na nossa consciência como a figura de um Cristo sem nenhuma falha, uma sombra igualmente poderosa é criada lá no inconsciente. Ou seja, ao tentar eliminar o mal, a gente acaba dando à luz ao seu oposto, o anticristo, que nada mais é do que a sombra exilada do self. Então tá, se o nosso mapa cultural tem essa falha, onde é que a gente busca um guia? Bom, as culturas tribais e antigas oferecem uma alternativa muito poderosa. Elas não tentavam eliminar o caos, não, elas o atravessavam, de forma ritualística, numa jornada que era sagrada. E se a gente reparar, praticamente todos os ritos de passagem, em qualquer cultura, seguem essa mesma estrutura. Primeiro, a separação do mundo conhecido. Segundo, a entrada na chamada fase liminar, que é um espaço entre mundos, o próprio caos sagrado, onde a transformação rola de verdade. E terceiro, a reintegração, o retorno para a comunidade, mas agora com um novo status. Alkane usa uma história bem legal como metáfora para esse processo. Nela, um menino precisa manter o avô vivo, contando uma história nova para ele toda noite. Se ele falhar, uma noite que seja, o avô morre. É claro que a história não é só entretenimento, né? É um ritual.
O menino, ele representa o ego, que alimenta conscientemente o self, que é o avô, a sabedoria ancestral, com imaginação. É um ato que sustenta a vida da psique contra a decadência, contra o vazio. E isso nos leva da pergunta: o que fazer? Para como fazer? A questão não é uma batalha para ser vencida, mas sim uma dança a ser aprendida. E a chave de tudo está na atitude com que a gente se aproxima do nosso mundo interior. O Jung chamou essa abordagem de atitude propícia. Não é uma atitude de guerra, de conflito. É de colaboração. É uma postura que manda um recado para o inconsciente, tipo, olha, eu tô aqui para ouvir, não para dominar. O foco muda, sai do resultado final e vai para a própria experiência do processo. Na prática, o que isso significa? Significa abrir mão daquela necessidade de controlar tudo. É aceitar o paradoxo de que a gente é bom e mal, forte e fraco. É permitir que a alma guarde seus mistérios sem que tudo precise ser explicado, dissecado. E talvez o mais difícil é aprender a ver valor naquilo que nos ensinaram a jogar fora, a ver como inútil ou negativo. E, finalmente, tudo isso nos leva a uma redefinição radical do nosso objetivo. Porque, se a meta não é a perfeição, o que é a cura, afinal? O que de fato significa estar bem? Aqui, a distinção é fundamental. Uma coisa é buscar a cura de algo, que geralmente significa eliminar um sintoma, como se a escuridão fosse uma doença que precisa ser erradicada. Outra coisa completamente diferente é o processo de curar, que busca a totalidade. Não se trata de se livrar de partes da gente, mas sim de encontrar uma relação mais saudável com todas elas. E a conclusão aqui é bem surpreendente. A verdadeira saúde psíquica não é a ausência de dor ou de escuridão. É um equilíbrio dinâmico que reconhece que a doença, o desespero e o sofrimento têm um lugar legítimo e até necessário numa vida completa. Essa citação da Sheila Moon resume tudo de um jeito muito poético. O objetivo não é ser um herói perfeito, é ser como uma árvore completo na sua própria natureza, honrando cada galho, cada raiz, cada folha, não importa se ela está verde ou se ela está seca. A totalidade vem de não deixar nada para trás. E assim, essa análise toda termina com uma pergunta. Não uma pergunta para o mundo, mas para o nosso próprio interior. O desafio não é eliminar o caos, mas honrá-lo como algo sagrado. A questão que fica é: como é que cada um de nós vai honrar o seu próprio caos sagrado? A jornada para a totalidade, ela começa aí.